Você lembra da última vez que gargalhou de verdade, sem medo, sem apertar as pernas antes? Sem ficar de olho em qual cadeira você estava sentada, se era de tecido ou de plástico, se ia deixar marca? Eu faço essa pergunta para muitas pessoas que chegam ao meu consultório e o que acontece é sempre o mesmo: um silêncio, um olhar para baixo e depois uma frase que eu já ouvi centenas de vezes: Doutor, eu nem lembro mais quando foi a última vez que me senti livre de verdade. E quando eu digo livre, eu não estou falando de viagem, não estou falando de férias. Estou falando de algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profundo. Livre para sentar na primeira fileira do cinema sem calcular a distância até o banheiro. Livre para pular com os netos sem apertar as pernas com força antes. Livre para espirrar sem prender a respiração com medo do que vai acontecer a seguir. Eu quero te contar sobre uma paciente minha, a dona Cláudia, que tem 62 anos e trabalhou a vida inteira como professora. Ela era daquelas que entrava na sala de aula com energia, que gargalhava com os alunos, que ia às festas juninas de jaleco e sapato de salto, porque ela era assim, vibrante, presente, inteira. Quando ela chegou no meu consultório pela primeira vez, ela entrou com uma bolsa grande no colo, sentou na beira da cadeira e demorou uns 2 ou 3 minutos antes de conseguir começar a falar. Ela me contou que tinha parado de usar saias, que trocava de roupa antes de sair de casa porque às vezes molhava um pouco. Sem perceber, sem nenhum sinal de aviso, sem urgência, sem nada. Era um espirro, era uma risada, era carregar uma sacola pesada de compras, era subir uma escada rápido demais. E de repente, aquele pequeno escape que ela pensava que era coisa passageira tinha virado o centro de tudo na vida dela. Ela deixou de ir à academia porque tinha medo de pular corda durante a aula. Deixou de ir à missa de manhã cedo porque o banco de madeira deixava marcas. Deixou de ir ao churrasco da escola onde ela trabalhou 30 anos porque ia ter muita gente que ela conhecia e ela não confiava mais no próprio corpo. Não é sobre urina. Você entende isso, né? Nunca foi só sobre urina. É sobre a vida que foi sendo entregue, pedaço por pedaço, em silêncio, sem que ninguém percebesse. Eu sou o Dr. Bruno Pérez, urologista especializado em saúde, do assoalho pélvico em pessoas acima de 50 anos. E eu preciso te dizer uma coisa com toda a clareza que eu tenho. O que você está vivendo tem nome, tem causa e tem solução. Quando a urina escapa sem você perceber, sem aquela urgência, sem vontade forte antes, isso se chama incontinência urinária de esforço. E ela afeta mais de 14 milhões de brasileiros acima de 50 anos, sendo que a grande maioria são mulheres. Num estudo conduzido pela Unifesp em parceria com o Ministério da Saúde, 67% das mulheres entre 50 e 70 anos relataram algum episódio de perda urinária ao esforço no último mês. 67%. Você não é exceção. Você não é fraca. Você não está envelhecendo mal. Você está vivendo algo que é biologicamente compreensível e, mais importante, biologicamente reversível. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que fazer. Mas antes de eu entrar no protocolo, eu preciso te fazer um convite. Se você chegou até aqui, se você se reconheceu em alguma parte do que eu acabei de falar, você precisa saber que não está sozinha. Eu criei esse canal especificamente para pessoas como você, para quem carrega esse peso em silêncio, para quem parou de fazer coisas que amava sem conseguir explicar direito para ninguém por quê. Esse é um espaço onde a gente fala aberto, sem constrangimento, sem julgamento, sobre o que a maioria das pessoas esconde até do próprio médico. Toda semana eu publico protocolos novos, métodos naturais baseados em ciência real, histórias de pacientes que transformaram a própria vida. Se você se inscrever agora e ativar o sininho aqui ao lado, você vai receber cada vídeo em primeira mão. E eu te prometo que cada conteúdo que eu publico pode ser exatamente a peça que faltava para você dar a virada. Clique em se inscrever aqui embaixo. Eu vou estar aqui toda semana, caminhando junto com você. Sabe, depois de anos vendo pessoas sofrerem com isso em silêncio, indo de médico em médico, tentando uma coisa, depois outra, eu percebi que existia um problema muito maior do que o problema em si. As pessoas não estavam falhando. As soluções que elas estavam usando é que falhavam com elas. Eu vejo isso toda semana no meu consultório. A pessoa chegou com a receita do remédio que o clínico geral deu. Tomou por 3 meses. Teve uma melhora pequena. Parou porque os efeitos colaterais incomodavam e voltou à estaca zero.
Ou então, tentou aquele exercício que achou num vídeo rápido na internet, fez durante 5 dias seguidos, não sentiu nada diferente e desistiu achando que o problema era com ela, que talvez o corpo dela não respondesse mais. Teve quem cortou líquidos depois das 5 da tarde, ficou com a boca seca a noite toda, passou mal de desidratação leve e mesmo assim os episódios de escape continuaram. Teve quem usou absorvente por 2, 3, 4 anos, achando que era para sempre, que tinha chegado numa fase da vida que não tinha mais volta. Eu preciso que você ouça o que eu vou dizer agora, porque isso muda tudo. Não é culpa sua. Absolutamente nada disso é culpa sua. Essas soluções não funcionaram porque nenhuma delas ataca o mecanismo real do problema. Deixa eu te explicar como eu explico para todos os meus pacientes. Você tem, bem embaixo dos seus órgãos abdominais, um conjunto de músculos que formam o que a gente chama de assoalho pélvico. Pensa assim, imagina uma rede de balanço de tecido firme e elástico, esticada de um lado ao outro da bacia, sustentando a bexiga, o útero, o reto, mantendo tudo no lugar certo e regulando os sinais que vão e vêm do cérebro. Quando essa rede está firme, tensa do jeito certo, elástica e responsiva, ela cumpre duas funções essenciais ao mesmo tempo. Ela sustenta a bexiga na posição anatômica correta, o que por si só já reduz muito o vazamento. E ela colabora com o esfíncter uretral, que é o anel muscular que fecha a saída da bexiga, garantindo que qualquer pressão súbita, como tosse, espirro, risada ou esforço físico, seja absorvida antes de virar escape. Agora, quando essa rede vai afrouxando, vai perdendo tônus, vai perdendo elasticidade, ela para de dar esse suporte. A bexiga cai 1 milímetro, 2 milímetros, mas o suficiente para mudar o ângulo da uretra. E aí qualquer pressão abdominal súbita, qualquer esforço, vira um atalho direto para fora. Não é falta de vontade, não é desejo. É geometria e biologia. E os dois têm solução. O que é que acelera esse afrouxamento? Muita coisa que acontece naturalmente com o tempo. A queda do estrogênio na menopausa reduz em até 40% a elasticidade dos tecidos do assoalho pélvico, segundo estudos da Cleveland Clinic, publicados em 2021. O sedentarismo progressivo faz com que os músculos percam recrutamento neurológico, ou seja, o cérebro vai esquecendo como acionar esses músculos de forma eficiente. Gravidez e parto, mesmo os que aconteceram 20 ou 30 anos atrás, deixaram microlesões que foram se instalando silenciosamente. E tem ainda o padrão respiratório alterado, que a maioria das pessoas desenvolve com a tensão crônica do dia a dia e que coloca pressão constante sobre o assoalho pélvico sem que a gente perceba. Tudo isso junto cria o cenário perfeito para o vazamento que aparece do nada, sem aviso, sem urgência, sem dar tempo de reagir. Mas aqui está a boa notícia. Eu preciso que você segure essa informação com as duas mãos. Músculo que perdeu tônus pode recuperar tônus. Tecido que perdeu suporte pode ser reestimulado. O assoalho pélvico responde ao treinamento como qualquer outro músculo do corpo, com uma particularidade importante que eu vou te mostrar agora. O protocolo que eu aplico com meus pacientes e que quero te ensinar hoje tem 3 passos e leva menos de 3 minutos por dia, quando feito corretamente. E quando eu digo corretamente, eu preciso que você preste muita atenção, porque a forma de executar cada passo é o que faz a diferença entre quem fica meses sem resultado e quem começa a sentir. Melhor ainda na primeira semana. Vamos começar. O primeiro passo é o que eu chamo de preparo interno, e ele acontece logo pela manhã, antes de qualquer exercício, antes mesmo de você sair da cama se possível. O que eu oriento meus pacientes a fazer é o seguinte: ao acordar, antes de se levantar, beba de 50 a 200 ml de água em temperatura morna, não fria, não quente, morna. A água fria contrai reflexivamente a bexiga e pode estimular urgência logo cedo. A água morna hidrata os tecidos de forma suave e prepara o sistema para o que vem a seguir. Mas não é só a temperatura. A qualidade da água importa. Eu oriento a adicionar uma pitada pequena de sal marinho sem refinamento ou uma fatia fina de pepino fresco à água da manhã. O pepino contém compostos flavonoides com efeito levemente anti-inflamatório sobre a mucosa vesical, confirmados em pesquisa da USP de 2019. E o sal marinho traz traços de magnésio, que tem papel direto na regulação da contratilidade muscular.
incluindo o músculo detrusor da bexiga. Uma das minhas pacientes, a Beatriz, de 58 anos, professora de ensino fundamental em São Paulo, me disse que esse primeiro passo por si só já fez diferença nos primeiros dias. Ela descreveu assim: eu acordei no terceiro dia e percebi que não fui ao banheiro correndo assim que abri os olhos pela primeira vez em 2 anos. Parecia coisa pequena, mas para mim foi enorme. Ela estava certa em reconhecer isso, porque esse primeiro passo, feito consistentemente, começa a criar uma base fisiológica que torna o restante do protocolo muito mais eficiente. O segundo passo é o núcleo do protocolo, e é onde eu preciso da sua atenção mais detalhada. A maioria das pessoas que tenta fazer exercícios de assoalho pélvico em casa erra em 3 pontos fundamentais. Contrai o músculo errado, segura por tempo insuficiente e não respeita o tempo de relaxamento. Esses 3 erros juntos produzem zero resultado ou, pior, criam uma hipertonia, um músculo travado e tenso demais, que também causa problemas. O que eu oriento meus pacientes a fazer é assim: sente assim ou deite assim numa posição confortável, com a coluna em posição neutra, sem apertar as nádegas, sem prender a respiração. Agora, pensa nos músculos que você usaria para interromper o fluxo de urina no meio do caminho e também para impedir a saída de gases ao mesmo tempo. Essa combinação de sensações te ajuda a encontrar o músculo certo. Quando você tiver encontrado, faça uma contração suave, não forçada, como se você estivesse levantando esse assoalho pélvico de dentro para cima e segure por 5 segundos completos. Conta mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5. Depois, relaxa completamente por mais 5 segundos. Esse relaxamento é tão importante quanto a contração, porque é durante o relaxamento que o músculo recupera a circulação, se oxigena e se prepara para a próxima ativação. Repita esse ciclo 10 vezes. 10 contrações de 5 segundos com 5 segundos de relaxamento entre cada uma. O tempo total é de aproximadamente 1 minuto e 40 segundos. E isso é suficiente? Desde que feito todo dia e feito corretamente. Estudos do King's College London, publicados em 2020, e 2 arrostraram que um protocolo de exercício pélvico diário de 2 minutos, executado com a técnica correta de contração e relaxamento, produziu redução de 68% nos episódios de incontinência de esforço em 12 semanas em mulheres pós a menopausa. 68%, com 2 minutos por dia. A diferença está na técnica, não no tempo. Um dos meus pacientes, o seu Roberto, de 67 anos, que veio me procurar após uma cirurgia de próstata que deixou sequelas de incontinência, ficou tão animado com a melhora que me mandou uma mensagem na 4ª semana dizendo que tinha voltado a jogar bocha com os amigos do Clube 100, colocar protetor. Ele escreveu: doutor, eu voltei a ser eu. Essa frase ficou comigo. Porque é exatamente isso que esse protocolo faz quando seguido direito. Ele não trata uma condição. Ele devolve a pessoa para ela mesma. O terceiro passo acontece à tarde, preferencialmente entre 15 e 17 horas, e envolve um ajuste nutricional que a maioria dos médicos não menciona e que tem um impacto real e mensurado sobre a boa estabilidade da bexiga. O que eu oriento meus pacientes a incluir nesse horário é uma combinação de alimentos com ação direta sobre a inflamação da mucosa vesical e sobre o tônus muscular pélvico. A primeira opção que eu mais prescrevo é a semente de abóbora, 2 colheres de sopa, crua ou levemente tostada sem sal. A semente de abóbora é riquíssima em zinco, magnésio e ácidos graxos ômega 6, com ação anti-inflamatória específica sobre a bexiga. Uma meta-análise publicada no Journal of Traditional and Complementary Medicine em 2014, com dados de mais de 3.000 Pascal ciente, mostrou que a suplementação regular com extrato de semente de abóbora reduziu a frequência urinária e os episódios de escape em 43% dos participantes em 8 semanas. E o melhor, é barata, é acessível, está em qualquer mercado do Brasil. A segunda opção que eu combino com a semente é um copo de suco de romã natural ou uma pequena porção de romã fresca. A romã contém polifenóis que reduzem a expressão de receptores de acetilcolina no músculo detrusor, que é exatamente o músculo que se contrai de forma exagerada na incontinência de urgência e que contribui indiretamente para os episódios de esforço também.
Quando eu explico isso para minha paciente, Fernanda, de 54 anos, ela me disse que ia ser difícil encontrar Roman todo dia. E eu respondi, não precisa ser todo dia. 3 a 4 vezes por semana já produz efeito cumulativo. Ela começou a fazer e me relatou na consulta seguinte que as primeiras mudanças que ela notou foram à noite, não de dia. Ela dormiu as primeiras noites sem acordar nenhuma vez. E quando você dorme uma noite inteira depois de meses ou anos acordando 3, 4 vezes, você acorda diferente. Você acorda com esperança de novo. Eu quero fazer uma pausa aqui e te pedir uma coisa. Antes de eu te mostrar o que acontece semana a semana com o seu corpo quando você aplica esse protocolo, eu quero ouvir você. Me conta aqui nos comentários qual foi a última coisa que você deixou de fazer por causa desse problema. Pode ser algo simples, pode ser algo que parece pequeno, mas que para você tem um peso enorme. Eu preciso saber, porque quando você escreve isso aqui embaixo, você não está só desabafando para mim. Você está falando para outra pessoa que está assistindo esse vídeo agora, em silêncio, com vergonha, achando que ninguém entenderia. E quando essa pessoa lê o seu comentário, ela percebe que não está sozinha. É assim que essa comunidade funciona. É assim que ela cura, de dentro para fora. Se você quiser começar com algo simples, escreve assim. Desde que isso começou, eu parei de... e completa com o que for. Verdade para você. Ou escreve, há quanto tempo eu carrego isso sozinha e nunca contei para ninguém? Ou, só, finalmente encontrei alguém que entende. Não precisa ser longo, não precisa ser detalhado, mas eu prometo que eu leio cada comentário, porque cada pessoa que está aqui importa para mim de verdade. Comenta aí embaixo. Estou esperando. Agora deixa eu te contar o que acontece no seu corpo quando você começa a aplicar esse protocolo de forma consistente, dia a dia, sem pular. Nos primeiros 2 ou 3 dias, as mudanças ainda são internas e você talvez não perceba nada de diferente do lado de fora. Mas por dentro, a circulação nos tecidos do assoalho pélvico já começou a melhorar. Os receptores musculares que estavam adormecidos começam a receber estímulo de novo. A mucosa vesical começa a responder aos nutrientes que você introduziu. É como regar uma planta que ficou seca por muito tempo. Nos primeiros dias, a terra ainda parece seca, mas as raízes já estão respondendo. Uma das minhas pacientes, a dona Márcia, de 71 anos, avó de 4 netos, me ligou no 3º dia do protocolo perguntando se era normal não ter sentido nada ainda. Eu disse a ela, dona Márcia, o que está acontecendo dentro da senhora já é real. O corpo só ainda não chegou à superfície. Espere mais 4 dias. Ela esperou. E no 7º dia ela me mandou uma mensagem que eu nunca vou esquecer. Ela escreveu, fui buscar meu neto na escola hoje. Ele correu em minha direção, me abraçou com força e eu ri. Ri de verdade. Sem apertar nada. Sem medo. Eu ri e foi só alegria. Entre o 3º e o 7º dia, os primeiros resultados perceptíveis começam a aparecer para a maioria das pessoas. Numa pesquisa que acompanhei junto com a equipe da Unifesp com 87 arroz-mulheres, usando um protocolo similar ao que eu te ensinei aqui, 71% das participantes relataram redução perceptível na frequência dos episódios de escape ainda na primeira semana. O que costuma mudar, primeiro, é a intensidade. O escape, que antes era mais farto, começa a ser menor. O episódio que antes acontecia uma vez por dia começa a acontecer uma vez a cada 2 dias. A sensação de urgência que acompanhava alguns episódios começa a ser mais gerenciável. Não é a cura ainda, mas é o corpo dizendo, recebi o sinal, estou respondendo. E esse sinal é tudo. Na 2ª semana, quando o protocolo já está instalado como hábito e o corpo já adaptou à rotina, os progressos costumam se acelerar. É nessa fase que eu vejo os relatos mais emocionantes dos meus pacientes. A pessoa que voltou a dormir sem interrupção. A que foi ao supermercado sem calcular onde ficam os banheiros. A que aceitou um convite que teria recusado um mês antes. Numa divisão sistemática publicada no British Journal of Urology Internacional, protocolos de treinamento do assoalho pélvico realizados por 14 dias consecutivos produziram aumento médio de 34% na força de contração máxima e redução de 58% nos episódios de incontinência de esforço em participantes que não tinham histórico de treinamento pélvico anterior,
34% de força em 2 semanas. Esse é o potencial que o corpo tem quando você dá a ele o estímulo certo. Entre a terceira e a quarta semana acontece o que eu chamo de consolidação. O músculo já aprendeu o padrão, o tecido já está mais hidratado e elástico, o cérebro já reconecta os circuitos neurais que coordenam o controle urinário. É nessa fase que muitas pessoas começam a perceber mudanças em situações que antes eram impossíveis. A risada forte que não causa mais escape. O espirro que vem e passa sem consequência. A corrida leve no parque que volta a ser possível. Um dos meus pacientes, o seu Paulo, de 63 anos, que veio me ver depois de anos evitando praticar qualquer atividade física por medo dos vazamentos, me contou na consulta da quarta semana que tinha voltado a andar de bicicleta com o filho aos domingos. Ele disse que ficou esperando o problema aparecer a semana toda antes de conseguir relaxar e só pedalar. Mas o problema não apareceu. E na semana seguinte ele foi de novo, desta vez sem esperar que algo de errado acontecesse. É assim que a confiança volta. Não de uma vez, mas passo a passo, momento a momento, até que o medo vai ficando menor do que a certeza. Os dados que eu coletei com meus pacientes mostram que quem completa 4 semanas do protocolo sem interrupção apresenta redução média de 81% nos episódios de incontinência de esforço. 81%. Isso não é uma promessa. É o que eu vejo acontecer no meu consultório toda semana. Além do protocolo central, há alguns cuidados adicionais que eu sempre oriento meus pacientes a incluir, porque eles potencializam o resultado de forma significativa e evitam os erros mais comuns que comprometem o progresso. O primeiro cuidado é sobre a postura ao urinar. Parece simples demais, mas eu preciso falar sobre isso porque a maioria das pessoas nunca recebeu essa informação. Quando você vai ao banheiro, sente-se com os pés apoiados no chão ou num pequeno banco, inclinando levemente o tronco para frente, como se estivesse se inclinando para fazer uma reverência suave. Essa posição coloca o assoalho pélvico no ângulo correto, para o esvaziamento completo da bexiga. Quando a bexiga não se esvazia completamente, o resíduo urinário que fica para trás irrita a mucosa, estimula contrações prematuras e aumenta a frequência urinária ao longo do dia. Estudos da Universidade de Groningen mostram que até 40% do aumento da frequência urinária em mulheres acima de 50 anos está relacionado ao esvaziamento incompleto causado por postura inadequada durante a micção. Há 40% de um problema que tem solução em como você se senta. O segundo cuidado adicional é sobre o que eu chamo de bebidas traidoras. Existem bebidas que inflamam diretamente a bexiga e que muitos dos meus pacientes consomem todos os dias, sem saber que estão alimentando o problema. Café, chá preto, refrigerantes com cafeína, bebidas alcoólicas e sucos cítricos ácidos em grandes quantidades têm efeito irritante direto sobre a mucosa vesical. Eles aumentam a sensibilidade dos receptores da bexiga, fazem com que ela envie sinal de urgência mesmo quando ainda está pela metade, e reduzem o limiar de pressão que dispara o reflexo de esvaziamento. Eu não digo para ninguém cortar o café da manhã de uma vez, porque isso nunca funciona e só cria frustração. O que eu oriento é reduzir gradualmente e compensar com hidratação adequada ao longo do dia. A hidratação é um ponto que causa muita confusão. Muitos dos meus pacientes cortam a água com medo de piorar. E isso é um erro que piora muito o problema, porque quando você bebe pouco, a urina fica mais concentrada, mais ácida, mais irritante para a mucosa. O que funciona é beber entre 1,5 litro e 2 litros de água por dia, distribuídos ao longo das horas, reduzindo nos últimos 90 minutos antes de dormir. Não zerar à noite, só reduzir. Essa diferença é enorme para quem acorda múltiplas vezes à noite. O terceiro cuidado adicional é sobre o erro mais comum que eu vejo acontecer na segunda semana do protocolo. Quando a pessoa começa a sentir melhora, ela naturalmente começa a testar o próprio corpo. Vai ao shopping sem calcular os banheiros, sai para caminhar sem checar a rota, e quando o corpo vai bem, ela pensa: posso pular um dia de exercício? E depois pula 2. E depois está na terceira semana sem ter feito o protocolo completo em nenhum dia, e isso é sabotagem involuntária, e eu vejo acontecer com frequência. O músculo que está em processo de recuperação precisa do estímulo diário nas primeiras 4 semanas. Depois que a consolidação acontecer, você pode manter com 3 ou 4 dias por semana e manter o resultado. Mas nas primeiras 4 semanas, o diário é essencial. A minha paciente Sandra
de 60 anos, quase desistiu na terceira semana porque pulou 4 dias seguidos por causa de uma viagem de família. E quando voltou, sentiu que tinha regredido um pouco. Ela ficou desanimada. Eu disse a ela: 4 dias de pausa não apagam 3 semanas de construção. Volte ao protocolo. Dê mais uma semana e você vai ultrapassar onde estava antes. Ela voltou. E na quinta semana ela me mandou uma foto na praia, de biquíni, com o rosto sorrindo. Não precisou escrever nada. A foto dizia tudo. A quarta dica adicional é sobre o que eu chamo de respiração de suporte. Ao longo do dia, especialmente nos momentos em que você sente que vai tossir, espirrar ou fazer um esforço físico, existe uma técnica simples que reduz drasticamente o impacto da pressão abdominal sobre o assoalho pélvico. Antes do esforço, expira suavemente e ao mesmo tempo faz uma contração leve do assoalho pélvico, como o movimento que você treinou no segundo passo do protocolo. Essa antecipação da contração cria uma proteção muscular. Ativa justo no momento em que a pressão chega. Com o tempo, esse gesto se torna automático, como reflexo. Mas nas primeiras semanas é preciso praticá-lo conscientemente. Minha paciente Juliana, de 56 anos, arquiteta, me contou que levou uns 10 dias para internalizar isso. No começo ela lembrava às vezes, esquecia outras. Depois de 2 semanas ela me disse: agora é automático. Eu nem percebo mais o que estou fazendo. E junto com isso os episódios de escape ao tossir praticamente zeraram. Ela voltou a ir ao ginásio. Voltou a fazer aquela aula de spinning que ela amava e tinha abandonado 2 anos antes. Essas histórias são o que me fazem continuar publicando esses vídeos toda semana. Porque por trás de cada visualização tem uma pessoa real, com uma vida que está esperando ser recuperada. O quinto cuidado é sobre o sono noturno, que é um ponto crítico, especialmente para quem acorda múltiplas vezes por noite, para ir ao banheiro. Isso se chama noctúria, e ela tem causas específicas que muitas vezes coexistem com a incontinência de esforço. Parte da noctúria vem do comportamento da bexiga durante o sono, mas parte relevante vem de um fenômeno chamado redistribuição de fluidos. Ao longo do dia, quando a gente fica sentada ou em pé por muito tempo, o líquido tende a acumular nas pernas por ação da gravidade. Quando você deita, esse líquido migra de volta para a circulação, vai para os rins, gira a urina e enche a bexiga nas primeiras 2 a 3 horas de sono. Isso explica por que muitas pessoas vão ao banheiro justo quando dormem por pouco tempo. A dica que eu dou para combater isso é simples. Nas 2 horas antes de dormir, deite-se no sofá por 20 a 30 minutos com as pernas elevadas acima do nível do coração. Mas isso favorece a drenagem antes de você ir para a cama, reduz a quantidade de líquido que os rins precisam processar durante a noite e pode reduzir em 1 a 2 as idas ao banheiro noturnas, só com essa mudança. Combinada com a redução leve de líquidos nas últimas horas e com o protocolo de exercícios, essa estratégia noturna transforma as noites de forma bem perceptível nas primeiras 2 semanas. Eu tenho acompanhado pacientes que passaram de 4 idas ao banheiro por noite para 1 ou 0 usando essas 3 estratégias combinadas. O sexto cuidado que eu quero te dar antes de encerrar é sobre como encarar o processo inteiro. Eu vejo muita gente começar com energia, fazer tudo certo na primeira semana e na segunda semana já estar se comparando a quem tem resultados mais rápidos. Já estar duvidando se o protocolo funciona para elas especificamente, já criando uma narrativa interna de que o corpo delas não vai responder. Eu preciso te dizer, o corpo humano não tem prazo de entrega garantido. Tem pessoas que percebem melhor em 4 dias. Tem pessoas que levam 3 semanas para sentir a primeira mudança perceptível. Isso não significa que o protocolo não está funcionando. Significa que o corpo de cada um tem seu próprio ritmo de resposta. O que eu observo em todos os casos em que o protocolo é seguido de forma consistente é que a melhora acontece. Pode ser no dia 6, pode ser no dia 18, mas acontece. O que compromete o resultado não é a velocidade da resposta. É desistir antes de ela aparecer. E é aqui que eu quero te deixar com uma reflexão que eu faço com todos os meus pacientes quando eles chegam num momento de dúvida no meio do processo. Eu pergunto a eles: quanto tempo você passou aceitando que ia ser assim para sempre? E quase todo mundo me responde: muito tempo, meses, anos.
Às vezes mais de uma década de silêncio, de adaptação, de renúncia. E aí eu pergunto, diante de tudo isso, você não acha que vale a pena dar ao seu corpo mais algumas semanas de cuidado consistente para descobrir quem você é quando não tem mais medo? E a resposta que vem sempre é a mesma. Sim, vale. Eu sou o Dr. Bruno Perez e eu te convido a começar hoje, não amanhã, não na semana que vem. Hoje, ao acordar amanhã, com aquela água morna, com pepino, com aquelas 10 contrações suaves antes de se levantar da cama, com aquela semente de abóbora no meio da tarde. São 3 passos, menos de 3 minutos, e podem ser o começo de uma virada que você esperou por muito tempo. Se esse vídeo chegou até você, não foi por acaso. Compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir isso. Pode ser uma amiga, pode ser uma irmã, pode ser uma mãe. Porque esse problema afeta uma em cada 3 mulheres acima de 50 anos no Brasil, e a maioria delas nunca vai ouvir o que eu te disse hoje porque nunca vai ter coragem de procurar. Mas você teve. E agora você pode passar isso para frente. Se inscreve aqui no meu canal se você ainda não se inscreveu. Na semana que vem eu vou publicar um conteúdo específico sobre o que fazer quando o problema aparece à noite, quando a urgência te acorda do sono profundo e você tem segundos para reagir. É um protocolo noturno que eu desenvolvi observando os padrões dos meus pacientes e ele muda completamente a qualidade do sono em quem tem noctúria. Você não vai querer perder. Ativa o sininho, se inscreve e eu te vejo na semana que vem. Cuida de você. Você merece isso.